Hoje eu gostaria nosso bate-papo vai ser sobre um projeto que você comentou, que é o Clínica para Bebês. Conta para aí para a gente, Rita Helena, o que que é esse projeto, como que é? Então, Micheline, eu comecei já desde 2015 a estudar os bebês, né? E comecei, sempre tive contato com bebês lá na PAI, mas especificamente eu comecei a estudar numa clínica mais ampliada, ou seja, a ter uma visão diferente daquela que eu tinha como psicólogo, uma psicóloga como outra qualquer. Eu começo, então, a fazer uma especialização, uma formação em psicanálise, e aí eu começo a me interessar pela clínica de bebês, que é a perceber que o bebê, ele nos ensina muita coisa, que ele pode ser nosso professor, e que ele não é aquilo que se pensava há algumas décadas atrás, que ele não sentia dor, que ele não participava do seu ambiente, que ele não estava ali envolvido com tudo que estava acontecendo na sua família e ao seu redor. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar muito e fazer essa formação na clínica de bebês. E o que seria uma clínica de bebês? É a busca de propiciar uma sintonia entre mãe e bebê, a partir da escuta de cada um, tanto do bebê quanto da mãe. E o terapeuta, que no caso que trabalha com isso, ele assume então a função de intérprete dessa mãe e intérprete desse bebê, da mãe para o bebê e do bebê para a mãe, para que haja uma troca comunicativa efetiva entre os dois. Em alguns casos, dando suporte à mãe para que ela possa se autorizar sobre seu filho, e outros dando voz ao bebê para que busque em vão ser compreendido. Então, ou seja, a mãe, mas será que ele está me escutando? O que será que ele está dizendo com esse choro dele? Ou o bebê está lá chorando e não tem ninguém escutando o que ele está dizendo. Então, a clínica de bebês é para isso, para que aquele bebê que não está bem, que a gente vai detectar que alguma coisa está acontecendo com ele, e aí a gente vai atuar, né? Sendo o intérprete tanto da mãe quanto do bebê. Então, é fantástico essa clínica. Né? E a gente pensa, mas o que uma psicóloga pode fazer com o bebê? Muita coisa, muita coisa. A gente nem imagina que existam tantas situações que possam ser vistas na clínica de bebês. Nossa, muito legal. Eu acho que é uma coisa muito pertinente que precisa muito, né, para as mães. Muitas mães não têm esse suporte. É realmente muito interessante esse projeto. E esse projeto vai ser realizado onde, Helena? Hoje, Micheline, nós estamos fazendo lá na PAI, certo? Porque a gente tem os profissionais, né? Nós somos em 4 psicólogos dentro da PAI, que estamos em formação psicanalítica e que a gente faz essa clínica de bebês. Posteriormente, até o final do ano, nós estamos criando uma clínica, né, no centro da cidade, que, dentre outros atendimentos, vai ter a clínica de bebês também, até para aquelas pessoas que não quiserem utilizar a PAI para isso, mas que quiser um serviço diferente. Né? Então, nós temos a clínica de bebês dentro da PAI, como serviço de prestação do SUS, e vai ter um serviço numa clínica onde vai funcionar a sala de bebês, o ambiente de bebês, né? Para funcionar a clínica. E o importante é que todos os profissionais que fazem parte desse trabalho são profissionais na área com formação psicanalítica, em formação psicanalítica. Eventualmente,
Nós podemos até, se a gente precisar, se notar que aquele bebê está precisando de um olhar do fisioterapeuta, do TO, da fono, a gente também vai estar requisitando esses profissionais para dar um suporte. Mas o mais interessante disso, que eu também esqueci de falar, que essa clínica ela é filmada. Né? Então, a gente pede uma autorização para os pais, eles assinam um termo de consentimento, que todos os atendimentos vão ser filmados, porque na hora que a gente está ali atuando, a gente deixa passar muita coisa. Depois a equipe se reúne e aí ela vai fazer as pontuações em cima dessas microfilmagens. Né? Às vezes você está atendendo o bebê e a mãe fala alguma coisa, o bebê olha para a mãe, mas você está ali atendendo, você não viu que é para a mãe que ele está olhando. Na filmagem você vai poder captar todas essas nuances. Nossa, então, é muito interessante. Nossa, então assim, vocês não vão deixar passar nada, né? Não, é um trabalho uma olhar bem crítico. Exatamente, é um olhar um olhar bem atento. A equipe ela trabalha em cima desses vídeos, né? Esses vídeos a gente vai ver, a gente vê, olha várias vezes para que a gente não deixe passar nada. E cada vez que a gente assiste o vídeo é algo a mais que a gente acrescenta no nosso conteúdo, ali na nossa pesquisa ou até na nossa no possível diagnóstico, né? Muito legal. Então, a princípio, a clínica para bebês é um tratamento que vai ser realizado com um psicólogo, e aí, se vocês detectarem se existe uma necessidade de avaliação de algum outro profissional, se existe um atraso no desenvolvimento, se ela precisa de uma ajuda na atividade de vida diária, né? Então, se precisa do atendimento do fisioterapeuta, do TO ou da fono, aí vocês estariam encaminhando esses bebês para fazer um trabalho associado, continuar na clínica. Ou senão, a gente convida esse profissional para ele vir na clínica, né? No ambiente ali da clínica de bebês, né? A gente vai ter um convênio aí, uma parceria com esses profissionais que possam estar contribuindo, para que o bebê não fique cada hora indo num lugar. Ele tem um ambiente só, onde seja confortável, tanto para ele quanto para a família. Nossa, lá na PAI, quando a gente faz lá na PAI, a gente tem essa oportunidade de fazer isso e tá a equipe toda lá. Se precisa, a gente chama um ou outro. E cada um tem um olhar, né? Então, de repente, eu vejo que a criança tem uma estereotipia, a fono já vê a estereotipia vocal, o fisioterapeuta já vê a estereotipia motora. Então, cada um está contribuindo ali para que a gente possa formular uma hipótese diagnóstica. Legal. É porque cada profissional tem uma sensibilidade, né? Pelo menos nós, fisioterapeutas, eu vejo assim, quando eu ponho a mão na criança, eu toco a criança, eu já percebo, assim, a gente já tem uma sensibilidade, já nota, já nota assim, o que é o quadro da criança, né? Pelo nosso toque, né, do fisioterapeuta, a gente já sabe, né, mais ou menos. Muito legal. E o mais importante é que seja um trabalho em parceria, né? Em parceria com os profissionais. Que a gente vai estar, todo mundo quer contribuir para que esse bebê fique bem. E aí eu falo bebê, mas não é só o bebê pequenininho, é o bebê de 0 a 2 anos, né? Que a gente está falando. Aquela criança que está ainda nessa faixa etária. Uhum. Certo? E Rita Helena, conta pra gente, conta para as mães, né? Por que é importante essa clínica para bebês? Por que é importante estimular o bebê, a criança, né? De 0 a 2 anos, o bebê de 0 a 2 anos, que é uma estimulação precoce que a gente fala. Por que vai ser importante essa clínica para bebês? Quais assim, condições que poderiam ser detectadas? O que vai ajudar o bebê? O que vai ajudar a família, a mãe levar a criança nessa clínica para bebês? Então, para que a gente possa perceber se existe algum sinal de risco de sofrimento psíquico.
O que é isso? O bebê está passando alguma dor aguda ou crônica, o bebê está em depressão, afastado, o bebê está tendo algum distúrbio sensorial, a luz, a som, ele está com alguma dificuldade motora, né? A questão desses movimentos motores do bebê, esses movimentos gerais, esses movimentos extremamente sutis do bebê, eles dão para nós indicativos de que alguma coisa não está bem com o bebê, né? Aquele bebê que ele não consegue ter uma sustentação de pescoço, sustentação de tronco, está tudo bem com ele, mas ele não consegue sustentar. Então, por que ele não está conseguindo? O que está acontecendo com ele? Ele precisa de um apoio dorsal? A família que carrega o bebê muito tempo no bebê conforto? Que consequência que esse bebê conforto, esse bebê o tempo todo no bebê conforto, como é que fica esse corpinho dele, né? Então, tudo isso a gente percebe como um sofrimento que pode ocasionar para a criança um sofrimento psíquico, ou seja, o retraimento relacional durável. A criança se fecha, né? E ela se fechando, ela não se relaciona com o outro. Isso, Miquelina, é muito importante porque o Ministério da Saúde, ele estipulou desde maio de 2017, que a pedido do Ministério da Saúde foi incorporado no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, na lei, no artigo 14, um parágrafo 5º, um trecho que eu vou ler para você. É obrigatório a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o sofrimento psíquico. Isso é uma lei que está incorporada no ECA, no artigo 14, parágrafo 5º. Ela entrou em vigor no dia 24 de outubro de 2017. Vai fazer 3 anos. Ela já está também na caderneta de vacinação do bebê. E na caderneta, daquela caderneta do bebê, né? Só que o que a gente percebe? Que são pouquíssimos os pediatras que têm acesso a isso. São pouquíssimos os pediatras que aplicam esse protocolo. É um protocolo que pode ser, a gente consegue esse protocolo, existe manuais para esses protocolos, ou o próprio pediatra faz o seu protocolo e aplica. Mas é obrigatório o uso disso. E quando eu falo disso, né, para diferentes setores, para educação, para enfermagem, para psicologia, ninguém sabe que isso existe. Eu realmente não sabia, não. Também não sabia desse. É uma lei que existe e que está lá já detectada, determinada. Essa lei, ela recebe o nome de uma mãe, né? Eu não estou com o nome aqui agora. Ela recebe o nome de uma mãe de um rapaz autista que lutou muito para que essa lei fosse cumprida. Nossa, para detectar, porque ela acredita que se o filho dela tivesse detectado o sofrimento psíquico dele lá, né, nesses primeiros anos, ele não desenvolveria o autismo mais tarde. E é isso que a gente percebe. Crianças, por isso a importância da clínica de bebê, por isso a importância do PIPA, que é realizado o projeto PIPA na PAI. Por quê? Porque a gente vai detectar se existe o sofrimento psíquico. E o que é esse sofrimento psíquico? É algo que a criança está passando, que o bebê passa e não sabe verbalizar. Então, exatamente. Quem que vai poder verificar isso? Nós.
né? Profissionais da saúde, pessoal que trabalha em creche, pessoal que trabalha em escolas, né? De educação infantil, vai poder detectar, apesar de que a escola de educação infantil, quando detecta já depois dos 3 anos, não tem mais jeito, né? Aí alguma patologia já está desenvolvida, já está estabelecida. Então, é para antes dos 2 anos. E quanto mais cedo isso for detectado, mais fácil é da gente trabalhar, né? E aí, como que isso, né, pode contribuir para os bebês? O que nós vamos fazer para que isso melhore a vida deles? Então, nós vamos estar intervindo, e aí não é só mais estimulação, é intervenção. Nós vamos estar intervindo nos bebês que estão apresentando dificuldades de entrar em contato com aquela pessoa que cuida dele, que pode ser a mãe ou o cuidador, né? Tanto faz. É aquele que está ali nos cuidados do bebê. Existem sinais de risco que vão nos levar a detectar isso. E é o que o pediatra vai fazer se ele aplicar esses protocolos. Ele vai perceber se o bebê, na hora que ele chega, esse bebê está olhando para a mãe. Se na hora que ele chama o bebê, se o bebê olha para ele. E se ele sustenta esse olhar, porque não é só olhar, é sustentar, é deixar ser olhado. Certo. Ou se o bebê, na hora que a mãe está trocando ali, tirando a roupinha dele para ser examinado, se ele está tendo um olhar com a mãe, ou se ele vira para a parede, né? Que ele está deitadinho, se ele vira para a parede, não olha nem para a mãe, nem para o pediatra. Se na hora que a mãe está fazendo a troca da fralda, se ele se relaciona com a sua mãe, né? E aí, isso para as mães, muito importante, né? Por exemplo, quando você está dando de mamar para o bebê, esse bebê está olhando no seu olho, ele faz essa... né, que existe aqueles quadros tão bonitos, pintados por pintores famosos, de que o bebê está mamando e ele larga o peito da mãe, ou ele continua mamando, mas ele olha para a mãe e a mãe olha para ele. Certo? Ou o bebê que, quando a mãe fica conversando com ele mantém atento a essa mãe. Ele se prende na voz da mãe. E uma outra coisa que é muito interessante e que vai ser determinante para nós é na hora da troca da fralda, né? Você que trabalha com bebê, você vai saber bem, e as mães que estão nos assistindo também. Na hora que você troca a fralda, o bebê, quando você coloca ele peladinho ou tira a fralda, ele levanta a barriguinha assim, como se ele estivesse oferecendo a barriguinha para a mãe. Ou ele levanta as perninhas e leva, como se ele estivesse querendo colocar o pé dele na boca da mãe. E aí existe aquela troca de olhar. Ou senão, ele vai com a mão para enfiar a mão na boca da mãe. Né? É como se ele se oferecesse à mãe. A criança que está fazendo tudo isso, ela está bem. Ela não tem risco. Está normal, desenvolvimento normal. Normal. Ela não tem risco psíquico de um sinal de risco aí para o autismo, para uma psicose infantil e outras patologias graves do desenvolvimento. Então, é uma criança que está indo bem, né? Então, esses são os sinais que tanto o pediatra quanto a enfermeira na vacinação, né, quando ele vai lá fazer aos 4 meses, aos 9 meses, ela vai ver se esses sinais estão certos, a mãe também vai ver e a cuidadora da creche, ou a professora da creche. Então, é muito simples.
É aquele bebê que interage, né? Que interage. Quando você está conversando, por exemplo, você está conversando com a mãe e o bebê está ali no colo da mãe, ele começa a resmungar, como se ele tivesse com ciúmes dessa mãe. Então, ele está pedindo, né? Esse bebê está ok, ele está ótimo, porque ele está apresentando, ele está reclamando, porque a mãe é só dele nesse momento. E ele não quer dividir a mãe com ninguém. Agora, nós temos aqueles bebês que ficam completamente apáticos, que ele não olha, o olhar está vazio, né? Quando você vai trocar ou vai dar banho, ele está olhando para a parede ou ele está fixo numa luz. Então, esses são os sinais. Oi? Então, Rita Helena, assim, eu acho que a maioria das mães não tem esse conhecimento. Eu penso que a maioria das mães não tem esse conhecimento. E então, você com esse trabalho na clínica para bebês, eu acho que é extremamente valioso esse trabalho, é importante, porque algumas coisas que também até eu mesmo não sabia, né? E então, de acordo com o que você está explicando, se fosse feita essa análise, né, com o bebê desde pequenininho, independente se ele tem ou não um irmão autista, ou se ele tem alguma alteração, já seria possível, então, detectar alguma alteração psíquica que você está falando, né? Exatamente. E principalmente uma condição do autismo, né, que a gente tem observado, que tem acontecido muitos casos, né? Você que trabalha bastante, trabalha mais com isso, acho que sabe falar melhor. E então seria uma intervenção assim extremamente importante que deve ser feita então né, pela família, pelo bebê, que no caso tem que ser pela família, né? Porque com certeza a mãe não sabe, os pais não sabem, né? Os cuidadores, avós, ninguém sabe disso. Então eu acho que, nossa, muito interessante. Gostei muito de saber dessa. Eu mesmo não sabia de todas essas coisas que você está relatando, da interação do bebê, essas observações que a gente tem que fazer. E aí, Micheline, se a gente observou e se a gente viu que o bebê tem os sinais de risco, o que a gente vai fazer? Tá? E aí que nós chamamos de reanimação psíquica. O que seria a reanimação psíquica? É o terapeuta especializado em bebês, ele vai intervir com a criança no manhês, que é a fala do bebê. Esse bebê que já tem essa predisposição genética, porque o autismo é uma predisposição genética. O bebê que já vem com essa predisposição genética, ele é fechado para o manhês. Ele não aceita o manhês. Então, o terapeuta especializado, ele vai fazer o manhês com o bebê, junto com a mãe, junto com o pai, com o casal ali, ou só a mãe que quiser ir, ou o cuidador, e ele vai conseguir fisgar esse bebê, trazer esse bebê para o banhês, ou trazer através do banhês o bebê para a vida, né? Porque ele está ali, ele está como se ele se excluísse. E aí, quando o terapeuta especializado, ele tem todas as condições de fazer isso, as ferramentas, ele vai fazendo isso, a mãe ao lado dele vai aprendendo. E o terapeuta vai introduzindo a mãe. Aquilo que eu falei, qual que é o objetivo? O terapeuta ser o intérprete entre a mãe e o bebê. E aí a mãe vai falando assim, nossa, mas para ela ele tá olhando, para ela ele brinca. Por que para mim não? Então eu vou fazer igualzinho a ela. Na hora que a mãe começa a fazer igual o terapeuta, o que acontece? A mãe consegue fisgar o bebê. E tira o bebê desse estado de alienação que ele tá. Então é maravilhoso esse trabalho. É encantador. Nossa. Eu falo que os terapeutas que trabalham com isso, eles são encantadores de bebês.
porque a gente vai falar no manhês. O manhês é aquele: oi, bebê, que bebezinho mais lindo. É a fala do bebê. O bebê entende essa fala. O bebê não entende fala de adulto. Ele só entende essa fala. Não interessa o que você está falando para ele. O que interessa é essa prosódia, esse tom de voz, essa musicalidade na voz, porque é essa que é a fala que o bebê. E os bebês que nascem com a predisposição genética do autismo, eles não têm esta proximidade com o manhês. Então, você tem que fazer um manhês muito grande para você poder fisgar esse bebê. E ao mesmo tempo que você, né, eu estou puxando aqui para a área de neuro, né, a estimulação da área auditiva, né, cerebral, extraordinária, né? Eu não sei falar da área auditiva na doença, na condição do autismo, não sei detalhes, se tem alguma alteração, mas eu penso que, porque a gente fala muito isso na fisioterapia, esse estímulo auditivo, então com esse manhês, né, vai ter ainda um estímulo auditivo extraordinário, né? Então, porque todos os bebês, exceto os bebês que têm a predisposição genética para o autismo, todos eles são especializados em duas coisas: na voz e no olhar. Tá? Então, na voz humana e no olhar humano. Não importa de quem for. Pode ser da mãe, se não houver a mãe biológica, pode ser o cuidador, pode ser a mãe substituta. Quem vai se encarregar do bebê? Então, o bebê nasce com a especialização em ouvir a voz do humano e o olhar, captar o olhar do humano. O bebê que nasce com a predisposição genética do autismo, ele não tem essa especialização. E aí, o que nós vamos fazer? Desenvolver isso nele. E como que nós podemos desenvolver isso nele? Você vai gostar agora. Através da estimulação neuronal, tá? Nós sabemos, através da epigenética, que os próprios genes podem ser modificados de acordo com o ambiente em que a criança está. Não só a criança, todo mundo, né? Então, se ele geneticamente ele nasceu sem essa especialização, através dessa epigenética, que é o ambiente dele, nós podemos modificar esses genes. E isso é fantástico. Aí isso daria assim, um estudo para a gente ficar falando aqui a noite inteira. Né? É maravilhoso. E eu penso, Rita Helena, que eu imagino, né, que pela minha experiência, que as mães não sabiam até esse momento da importância de estimular o bebê com autismo, por exemplo, desde pequenininho, desde o nascimento. Olha como que é importante, como que vai ser, né, importante para o desenvolvimento do bebê, né, mais para frente, e tratar essa condição do autismo. E muitas vezes, né, você já relatou algumas vezes que o bebê depois pode desaparecer totalmente essa condição, né, se tratado precocemente. Então, eu acho que as mães não sabiam dessa informação. Então, uma coisa que é fundamental para nós é que o bebê, ele só pode ter um diagnóstico, a criança só pode ter um diagnóstico fechado depois dos 3 anos de idade. Antes disso, são sinais de risco. Tá? Então, a mãe já percebe os sinais de risco. E se ela percebe, ela vai levar para um profissional capacitado, especializado, para que faça essa intervenção precoce. E aí que nós chamamos de reanimação psíquica. É como se nós estivéssemos reanimando o psiquismo dessa criança que está lá alienado, à parte. E aí vai evitar muita coisa futura.
E desenvolvendo todos os sistemas sensoriais, né? Que você falou que no Com autismo certeza. tem uma alteração do sistema sensorial, visual e auditivo, né? Que é o som e a visão, né? A voz, né? Que ele escutar. Ele não tem, ele não é igual o das outras crianças que não tem essa É, alteração. Então já vai estar estimulando todos os sistemas sensoriais ali da é. criança. Porque Muito bom. no autismo, na criança já com autismo, a gente vê que há uma disfunção sensorial. Então, ele tem uma sensibilidade exacerbada, às vezes, na audição, na visão. E isso a gente pode perceber lá quando bebezinho. E já está trabalhando com isso, né? De uma maneira adequada. Adequado. Muito bom. E tem mais algum detalhe que você gostaria de falar para as mães? Algum recado, Rita Helena? Mais algum detalhe do projeto Clínica para Então, o Bebês? projeto é esse aí, né? A gente vai estar, a gente faz esse trabalho na PAI, pelo SUS, né? Para os pais que tenham interesse disso, de estar procurando a PAI para esse trabalho de clínica de bebês, e a gente vai ter até novembro, final do ano, a gente vai estar com a clínica pronta, que nós estamos reformando a clínica, e vai estar aí para a gente poder trabalhar com esses bebês que queiram fazer o trabalho num outro local. Nossa, que legal, muito bom, um trabalho fantástico, extraordinário, muito relevante, muito pertinente e importante para as mães. Eu acho que nós estamos precisando muito aí desse reforço aí, desse trabalho de vocês, com certeza. E então, Rita Helena, eu gostaria de agradecer você pela sua disponibilidade, né, de compartilhar essas experiências com a gente. Parabenizar pelo esse projeto Clínica para Bebês, pela sua iniciativa. Acho que vai ser muito legal, você vai ser muito, muito feliz com esse projeto. E a equipe Baby Brincar agradece muito você de coração. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Ah, então tá ótimo. Então, um grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser, né? Surgindo aí mais um assunto, a gente vai te convidar para a gente conversar mais um pouquinho. Estamos aí para o que precisar, tá? Um Tchau. beijo, tchauzinho. Outro, tchau.